Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos nessa segunda-feira iniciando mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é um programa de estudos da Palavra de Deus. E nessa segunda-feira estamos aqui para isso, para estudarmos a Palavra de Deus, junto com você. Então quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia, caneta, papel. Junto comigo aqui nos estudos eu tenho ele, mais uma vez, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor, amigos, irmãos. Fiquem ligados porque hoje mais um tema especial do livro de Mateus, capítulo 11. Eu creio que Deus vai falar com você. Amém. Então, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos juntos, queridos. Eu quero convidar você, então, nós vamos pedir um intervalo. É tempo de você pegar Bíblia, caneta e papel. Nós vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos. Nós fizemos nos programas anteriores, lemos o capítulo 10 de Mateus, onde Jesus chama os 12 e o instrui. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui as nossas redes sociais. Os nossos programas estão lá nas nossas redes sociais. Eu peço a você, não lhe custa nada, se você puder, curta, se inscreva, nos siga dentro da rede social que você for, não lhe custa nada e nos ajuda. Então, se você puder, deixe também o seu like, enfim, nos ajuda muito, tá bom, querido? Olha só, pastor Carlito, nós lemos agora vamos comentar no capítulo 11, 11 e o versículo 1. Mateus, capítulo 11 e o versos 1. Vamos lá, título João, o arauto de Jesus. Havendo, pois, terminado de instruir os seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Olha só. E aconteceu que, acabando Jesus de instruir os seus 12 discípulos, isso aqui refere-se ao capítulo 10, ao capítulo anterior, onde ele fez tudo e mandou que fosse seguir por lugares diferentes. Então, Jesus acabou de ensinar eles, agora eles iriam seguir por lugares diferentes. Jesus, porém, partiu dali para ensinar e pregar, ponto. Quer dizer, explica que ele foi para proclamar o Evangelho. Enquanto os discípulos foram para um lado, Jesus foi ali para o outro. Onde é que Jesus foi? Nas cidades ali circunvizinhas, na cidade deles, ou na Galileia, em volta ali, na Galileia, na província da Galileia. Então, Jesus ficou ali. Jesus fez o capítulo 10, terminou, fez tudo que tinha, ensinou o que eles iam fazer, proclamou e dispensou-os para que ele fosse pregar o Evangelho. Porque a função do cristão é proclamar o Evangelho. A função do discípulo é proclamar o Evangelho do seu Senhor. Esse é o básico. Claro. Quer dizer, então Jesus passou ali e fez a base com eles. Terminou de fazer a base, o que ele fez? Agora vocês vão, já estão prontos, vão seguir o que eu tenho ensinado, preparou, e disse, eu vou partir ali, vou ensinar aqui na região da Galileia, enquanto eles saíram para ensinar. Olha só, versículo 2. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o Cristo, estava realizando, enviou 2 de seus discípulos para lhe perguntarem. Olha só, João tinha sido preso. Ele não estava morto ainda, ele estava preso. Por quê? Porque ele estava condenando o que Herodes fez, casou com a mulher do seu irmão, e ele condenava isso, e Herodes mandou prender ele. E João lá na prisão. Por quê? Porque João esperava o Messias. Nós temos que entender o que é o Messias.
era alguém que iria defendê-lo politicamente. Iria dominar sobre Israel e iria defender politicamente. Cada vez que os soldados levavam comida para João, João sabia, olha, o Messias está aí, daqui a pouco eu vou sair daqui. Por quê? Porque esperavam algo político. É muito comum hoje, nós estamos vendo isso no dia de hoje, que as pessoas confiam politicamente, que a política vai resolver a sua solução. E João ouviu isso, o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, e sobre os feitos de Cristo. Como encontra em João, ele encontra-se desalentado. Agora ele estava na cadeia. Enviou 2 de seus discípulos. Enviou a Jesus. Ele enviou 2 discípulos. Olha só o que ele fala no versículo 3, pastor Carleito. És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Quer dizer, veja bem. João, ele batizou, ele dizendo, és tu aquele que havia de vir ou deveremos esperar outro? A dúvida se Jesus era o Messias. Quer dizer, a dúvida necessita, quer dizer, da fé. Ou seja, apontamente a fé. E açoita cada cristão que fez de vez em quando. Quer dizer, João estava sofrendo, estava na prisão. Ele estava esperando o Messias. Mas João não era para ter dúvida. João batizou Jesus Cristo. No momento em que Jesus chegou, ele disse, eu não sou digno de amarrar a sandália nos teus pés. Aí Jesus disse, olha, é necessário que tu batize, João, para que se cumpra a Escritura. João, pois não, foi e batizou. Quando João batizou, João viu descer sobre ele o Espírito Santo como uma pomba, desceu sobre Jesus. João viu. João ouviu a voz dizer, esse é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Então João viu, e João viu, sabia que ele era o Messias. João não poderia ter essa dúvida no coração. João sabia que ele é o Messias. Mas João esperava o quê? Alguém que fosse estar ali com ele politicamente. E esperava alguém que fosse defendê-lo politicamente. E isso trouxe dúvida no coração de João. Porque os dias foram passando e o que João esperava que fosse acontecer, não aconteceu. Até porque, pastor, quando, na verdade aqui, ele era contra um casamento ilícito, né? Uma relação sexual ilícita. E aquilo trouxe perseguição para ele, João. E toda vez que isso acontece com alguém que está vestindo a camisa da igreja, vestindo a camisa do reino de Deus, aguardando, como o senhor falou, politicamente, uma mudança em Israel. De repente, aquele que esperava estava lá preso, entende? Maltratado, com certeza, porque tinha sido contra uma relação sexual ilícita. Então, eu posso comparar aqui, pastor, porque esse programa ele também ajuda muitas pessoas que estão vivendo uma situação dentro da família, uma situação dentro do trabalho de perseguição. Perseguição pelo seu jeito de ser, pelas coisas que você acredita. Só que aí acontece aquilo que aconteceu com João. Quando ele foi preso e maltratado, ele já, será aquele João, como o senhor disse aí, que viu a forma corpórea de uma pomba. Não foi um teatro, foi algo real. Foi um chamado real que Jesus Cristo teve naquele momento. Então ele já passou a duvidar até naquilo que ele tinha certeza. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós esperamos que Deus faça aquilo que nós queremos. Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, nos traz dúvidas. Certamente foi o caso. Quer dizer, o João esperava o quê? Um Salvador para aqui. Aí vem Jesus e diz, o meu reino, eu vim estabelecer o reino. E ele pensava um reino corporal. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Muitos pensam, e até no dia de hoje, muitas igrejas, muitos líderes, pensam que o reino de Deus é aqui. O reino de Deus não é aqui. Aqui nós preparamos para ir para o reino de Deus, mas o reino de Deus é nos céus. Nós como igreja, você como igreja, você tem que se preparar para viver o reino de Deus, o reino celestial. E João estava com dificuldade. E Jesus não foi em nenhum momento libertá-lo, não foi lá, então colocou dúvida, será que esse realmente é o Messias? Poxa, mas ele ouviu a voz de Deus.
ele tinha que ter a convicção e a certeza que Jesus era o Cristo, que Jesus era o ungido, que Jesus era o Messias. Mas, de acordo com o tempo que foi passando, a sua fé foi se esfriando. E nós estamos falando aqui de João Batista. Jesus diz, não houve homem nascido de mulher mais usado do que João Batista. Muitas vezes, querido, você passa por lutas, você passa por dificuldades, você passa por problemas e acha que o cristão não passa por isso. João aqui estava com falta de fé. E nem por isso ele deixou de ser usado por Deus. João estava com falta de fé. Elias, depois de acontecer um grande milagre, ele entrou em depressão, ao ponto de se esconder em uma caverna e pedir a morte sobre si. E nós hoje sabemos que isso é uma depressão profunda. Homens de Deus passam por dificuldades. Muitas vezes você passa por dificuldades, passa por luta, passa por situação, o diabo vem dentro de você, você não é cristão porque você está passando por isso. Não. A dificuldade é uma atitude da vida do crente, são provas. Nem por isso você deixa de ser de Deus. Querido, aqui nós temos que aprender o seguinte, aprendemos com João Batista isso, não importa dificuldades, não importa luta, você não deixa de ser de Deus, você não deixa de ser uma pessoa de Deus. Você vai passar por um momento difícil, João está passando por um momento difícil, porque não é fácil estar preso, ainda mais preso inocentemente, preso porque estava fazendo a obra de Deus, preso porque estava pregando a palavra de Deus, preso porque estava anunciando o Evangelho. E você vai ler ao longo da Bíblia, da passagem, que pessoas foram perseguidas por pregar o Evangelho. E Jesus, bem-aventurados sois vós. Nós lemos aqui, Mateus, capítulo 5, versículo 11. Quando os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, só fazem porque você serve a Jesus. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. João Batista estava sofrendo uma perseguição, estava preso, estava encarcerado, porque foi contra um ato pecaminoso. Ele levantou-se contra e disse, não, isso é errado. Foi preso. O tempo passou. Ele esperava ser liberto. Mas o propósito de Deus para João Batista não era esse. A missão de João Batista, a grande missão de João Batista foi anunciar o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Ele já anunciou o caminho, a missão dele acabou. A missão na terra acabou. Agora, ele vai desfrutar dos gozos que há no céu, que é coisa tremenda. Mas muitas vezes nós não somos ensinados a ter vida eterna, a viver eternamente. E nós queremos o imediatismo aqui. Passamos agora, recentemente, onde a igreja acha que precisa confiar na política. Nós não precisamos confiar na política, nós precisamos confiar em Jesus. Mas se houver perseguição, é a vontade de Deus para nossa vida. Temos que entender isso. E João Batista estava isso agora, Jesus tinha mandado os 12, estava pregando, e estava fazendo milagres, e ele ia dar uma lição, para nós e para João Batista. Ia dar um ensinamento para nós e para João Batista. Que a Bíblia, querida, é para nós, é para o nosso dia, para a igreja. Isso aqui está contando a história de Jesus aqui na terra, mas serve para nós hoje em dia. Não desanime diante das circunstâncias. Agora, o desânimo é algo que vem sobre todos. O desânimo veio sobre João Batista. Ao ponto dele mandar questionar Jesus. Ao ponto dele mandar ver se Jesus realmente era o Cristo. Por quê? Porque houve dúvida no seu coração. E a dúvida veio por quê? Por causa dos problemas, por causa da dificuldade. E isso acontece com as pessoas, né? Hoje em dia. Da igreja, né? Porque a pessoa, ela confia naquilo que o pastor está pregando no altar. Ela vai para um culto, ela vai para uma reunião, né? Nos dias de hoje, e a palavra de Deus fala com ela. A voz do pastor, a voz do Espírito Santo na pregação, no culto, a pessoa diz, puxa, era isso que eu precisava de ouvir. Mas chega em casa, chega um amigo, fala o contrário, aí a pessoa já desanima. Nós temos que dizer, pastor, que a dúvida, ela vem para roubar a nossa fé. Mas não vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina?
Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos falando sobre João Batista e terminei dizendo o seguinte, que a luta, ela rouba, ela vem para tentar roubar a tua fé. Aí João mandou os 12 perguntarem para Jesus Cristo se ele é o Cristo. Olha só o versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e contai a João o que estás ouvindo e vendo. Quer dizer, eles chegaram, Jesus pregou, eles esperaram, depois você vai ver em outros evangelhos que é isso. Aí quando terminou, Jesus respondeu e disse, quer dizer, Jesus fez o que ele falou em Mateus capítulo 7, versículo 8. Pediu e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Aí eles foram buscar uma resposta. Eles acharam. Vão, e pega aí em Isaías capítulo 35, versículo 5. Vão e anunciem a João Batista as coisas que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Vão e digam para João Batista o que vocês estão vendo. Vão e digam para João Batista o que vocês estão ouvindo. Falem para João Batista o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. A resposta divina refere-se a Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Olha só. Capítulo Isaías 35, versículos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. E pega o 61, 1 e 2. O que está acontecendo ali, Jesus disse, o que eu falar, é o que Isaías profetizou. Que os cegos iam ver, que os mudos iam falar, que os coxos iam andar, e que muitos saltariam de alegria. Olha só Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Pois bem, eis que o Espírito do Senhor é soberano e está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Quando Jesus diz, vocês vão e anunciem a João Batista era um conhecedor da lei. Diz, o que Isaías falou está se cumprindo hoje. O que Isaías falou está se cumprindo. Isaías falou em 35, 5 e 6, está se cumprindo hoje. O que Isaías falou em 61, 1 e 2 está se cumprindo hoje. Olha só o que ele diz no versículo 5. Versículo 5. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus falou para ele, vocês vão anunciar o quê? Que os cegos veem. Lembra em Isaías? Pega Isaías, pastor. É Isaías capítulo 29 e o versos 18. Os cegos veem. Os coxos 29 andam. e 18. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Vê só, naquele momento, eles viram milagre. Está lá com Jesus? Eles viram cego ver. Eles viram coxo andar. Eles viram leprosos ser limpos. Eles viram os surdos que ouvem. E os mortos ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus chamou a atenção de João fora da cena política. Porque João estava olhando para a cena política. Jesus chamou a atenção dele fora da cena política. A restauração naquela época,
o reino de Israel. O propósito verdadeiro de Jesus, a sua missão, era a restauração do indivíduo. Jesus não veio para restaurar Israel. Jesus veio para restaurar o ser humano. Porque o reino é pessoas. Sim. João queria o quê? A restauração de Israel. Ele queria a restauração política. E ele disse, não, eu vou restaurar o ser humano. Olha só o que diz Isaías, capítulo 29, versículo 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos serão livres da escuridão das trevas, tornarão a enxergar. 19? Não, é só o 18, quer dizer, ele estava falando o que Isaías falava sobre Jesus. E agora os discípulos estavam vendo, os discípulos de João estavam vendo acontecer. Exatamente. E Jesus disse, olha, eu vou restaurar o ser humano. O meu compromisso não é político. Nunca espere que o compromisso de Jesus seja político. O compromisso de Jesus é com seres humanos, é com pessoas. Claro que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os políticos que se rendem a Deus e deixam Deus governar, feliz a nação. Mas verdade. O nosso reino não é aqui. A nossa nação não é aqui. A nossa luta não é aqui. É eterno. E Jesus vem falando isso, e foi falando isso a João Batista. E agora ele vai ser duro com João Batista. João estava preso. Ele vai ser duro com João Batista. Olha só o que diz o versículo 5. O versículo 5 não, o 5 a gente já leu, né? Não, o versículo 6, perdão. E abençoado é aquele que não se escandalizar em minha própria causa. Outra versão diz, bem-aventurado. Lembra-se que a bem-aventurança começou, nós lemos bem-aventurança, em Mateus começo, capítulo 5, onde eu falo que é a construção de Jesus aqui na terra. E Jesus mais uma vez fala, bem-aventurado ou abençoado é aquele que não se escandaliza de mim, diga para João. Ou não se escandaliza daquilo que eu estou fazendo. Querido, hoje há muitas pessoas que não aceitam a obra de Deus. Quando é que você não aceita a obra de Deus? É quando Deus faz a sua obra e você diz que não. E isso nós estamos vendo em dias atuais. Temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, para nós. E eu compreendo, pastor, lendo esse trecho aqui, que quando a gente está fazendo alguma coisa certa para Deus, que Deus quer, fazendo a vontade de Deus, e acontece um confronto, acontece uma retaliação, não é porque nós estamos no caminho errado, não é porque a Bíblia mentiu para nós, mas é porque o reino de Deus está sendo estabelecido e o outro lado da força, as trevas, não vão aceitar de forma nenhuma. Então, as trevas vão se levantar contra a luz. Nós temos que entender isso, pastor. Assim, ó, parece que nós vivemos em dia que Deus vem fazer a nossa vontade. Em nenhum momento Deus vem fazer a nossa vontade. Deus vem fazer a vontade dele em nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Entender Deus no meio da luta ou no meio da dificuldade não é fácil. Então, pastor, quando a pessoa diz que vai colocar Deus na parede para ele fazer, essa pessoa está sendo a pessoa mais infeliz do mundo, né? Eu acredito que isso é até uma falta de fé e não fé, como muita gente acha, Pastor né? Carlete, você já imaginou entender que Deus quer que você vá para a prisão, porque lá Deus tem uma obra para fazer? Sim. Não é fácil. Não é fácil. Agora Deus mandou José para a vai prisão. Vai doer, meu nome vai ser pichado. Deus mandou José para a prisão. Sim. Porque lá na prisão ele ia tirá-lo para ser governante do Egito. Mas em nenhum momento José blasfemou. Você não vê na Bíblia dizendo que José reclamou, José blasfemou. Exato. José aceitou a vontade de Deus na vida deles. E por isso que ele foi escolhido, exaltado entre seu irmão, para escolhido para ser governador. Porque nenhum dos filhos de Israel, nenhum dos filhos de Jacó, teria uma estrutura para ser como José foi, para sofrer o que José sofreu. Tinha que ser moído como ele foi para poder governar. José tinha estrutura. E foi lá. E Deus... Quer dizer, muitas coisas, muitas vezes nós passamos, entender que Nero tocou fogo em Roma e acusou os cristãos,
e Deus estava naquilo enquanto havia perseguição, é difícil. Mas ali a igreja se espalhou pelo mundo. Deus estava nisso? Deus estava nisso. E Foi duro, Deus, foi nós duro. vimos Deus no meio da luta, é fácil? Foi Claro que não é duro. fácil. Agora o evangelho, querido, não é facilidade, o evangelho é eternidade. Nós temos que aprender isso. O evangelho não é facilidade, o evangelho é eternidade. É eternidade. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor Carleito, obrigado. Poxa, estava bom demais. Mas amanhã a gente volta. Olha só, pastor, esteja orando por nós. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Jesus. Tenha compaixão de nossas vidas. Espírito Santo, por que nós não sabemos interpretar a coisa conforme a tua vontade? Por que, meu Deus, a gente sempre interpreta do nosso jeito, achando que muitas das vezes uma afronta, uma perda, uma derrota até, é sinônimo de fracasso? Não, meu Pai. Não, meu Deus. Muito pelo contrário. Quando nós duvidamos, é que nós somos desgraçados. É quando nós duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer, é aí que nós, infelizmente, sucumbimos. Mas esses que estão nos ouvindo e assistindo agora, Pai, pela TVBE, que todos nós sejamos tocados pelo teu querer. O teu querer é mais importante. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém e amém. Queridos, permitindo Deus, eu volto amanhã. Nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.